Olá, queridos alunos e alunas da mediação tecnológica, da disciplina de Sociologia, que estamos aqui, então, seguindo com a nossa disciplina. Agora estamos chegando ao final, na reta final da unidade 1, pessoal. É isso mesmo, a gente agora está indo já para, se aproximando, então, das nossas avaliações. Isso quer dizer o quê? Que você tem que se preparar, que você precisa estar muito atento às datas e aos prazos, né? Então, você precisa estar conectado aí com o seu professor presencial, sempre junto a ele para tirar, a ele ou a ela, para tirar essas dúvidas, tá bom? Então, gente, hoje a nossa aula é a aula 6, o qual nós vamos falar sobre espaço urbano. A gente vai falar um pouco sobre cidade e o que nós podemos falar sobre esse assunto, que é um assunto muito rico para análise da sociologia. Vamos aqui comigo conhecer a agenda da aula de hoje? Muito bem, pessoal, olha só. Nossa aula de hoje é sobre sociedade e espaço urbano. O que nós vamos falar, o que nós vamos tratar, então, desse conteúdo que é super importante. Inclusive, esses temas você pode encontrar também nas aulas de geografia, né? Só que lá eles vão ter uma pegada um pouco mais geográfica, né? Uma análise um pouco mais diferente da nossa. Mas, se você juntar aí um pouco de geografia e sociologia, fechou, vai vir uma análise aí maravilhosa. Então tá, nós vamos falar hoje então sobre o que é cidade, né? Nós vamos falar sobre o que é sociologia urbana, né? Nós vamos falar sobre a questão do conflito, né, que existe aí, as perspectivas que se tem sobre a cidade. Nós vamos falar mais especificamente sobre uma parte da ciência social, né, o que se propôs a analisar a cidade, que é a Escola de Chicago, ok? Nós vamos falar também sobre a nova sociologia urbana, o que traz, então, as novas análises sobre a cidade, o que a sociologia pode estar contribuindo com isso. Cidade como produto da sociedade, claro, né? A segregação social e a cultura do medo. Por que as pessoas têm tanto medo de morar na cidade, tanto medo da violência, assim como nós vamos trazer também alguns dados que nos ajudam a entender o aspecto da violência na cidade, ok? Nós vamos falar sobre segregação socioespacial e as consequências da segregação socioespacial e terminamos, então, com a reforma urbana, beleza? Anotado, então? Vamos seguir. A gente começa, então, com essa análise, né? O que é cidade? Muito bem, então vamos entender o que é cidade? Gente, cidade, ela é um palco de conflitos, né? A gente vê aí pela paisagem, né? Paisagem é um tema da geografia, é uma das formas de análise da geografia, e aí, como eu sou da área da geografia também, eu não consigo olhar essas imagens e não pensar na paisagem, né? Essas paisagens, né, que a gente vê aí da cidade nos remete a construções humanas, né? Então, a cidade, ela é palco das construções humanas e elas refletem também conflitos de interesses, né? Quem está vendo essa paisagem, você está observando que há atividades humanas aí. Querendo ou não, as atividades humanas se concentram, grande parte delas, na cidade, né? E é um lugar ocupado, ou seja, a cidade é um lugar ocupado. E aí existem várias maneiras, né, de intervir nessa cidade. Claro que cada intervenção que você faz no espaço, agora também trazendo um pouco dessa leitura geográfica, cada ação gera uma reação, o que também podemos dizer que gera uma consequência. Quando a gente age sobre a cidade, sobre o espaço urbano, a gente está gerando reações, está gerando consequências. Então, a cidade é esse espaço onde existem relações sociais, existem relações de interesses, existem também as ações com as suas reações e consequências, né?
Então, a cidade ela concentra tudo isso, concentra as atividades, a indústria, a vida agitada, né? A impressão de que tudo é muito mais rápido do que no campo. Então, você vai ver na cidade realmente esse espaço de agitação, né? Tem muita gente que gosta de agitação e outras pessoas que não gostam, que realmente acham isso uó. Mas essa a realidade, né? E aí, o que a sociologia tem a ver com isso, né? O que ela traz para nós de necessidade de entender a cidade? Até porque a sociologia ela começa lá na Revolução Industrial, ela começa analisando aí o início dessa urbanização, né? Então, assim, a sociologia urbana, ela compreende vários conhecimentos teóricos que permitem refletir sobre a realidade das grandes cidades. É bom a gente perceber também que quando a gente fala de cidade, a gente às vezes tem uma ideia muito generalista, que todas as cidades são iguais. A gente está falando de cidade, claro, mas existem aspectos. A gente não pode comparar Nova York com Porto Velho. São duas cidades, né? Porém, a gente tem os tamanhos dessas cidades, a intensidade das atividades produtivas que levam à necessidade de entender que são realidades diferentes, né? Falar de uma realidade de uma cidade na Amazônia é diferente de eu analisar uma cidade lá na América do Norte, né? Assim como a gente pode também trazer um pouco para a nossa realidade brasileira. Pensar na cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade cosmopolita, é diferente de pensar numa cidade do interior, né? Que já vai diferenciando tanto em cultura, como espaço, como atividades produtivas, conflitos, né? Então, assim, é importante a gente pensar no aspecto da cidade, entendendo que as cidades são diferentes, né? A gente tem as metrópoles, as grandes cidades, as megalópolis, as cidades que confluem, né? Outras cidades que vão se juntando a elas, transformando nessa megalópole. Nós temos cidades menores, cidades médias. Então, toda análise que a gente vai fazer em relação às cidades, a gente tem que levar em consideração que elas não são iguais, que elas são diferentes, as atividades, as finalidades, os conflitos, os interesses, tá bom? Então, aqui, voltando para a nossa tela, essa é a questão que a gente precisa pensar, tá? Outra coisa que a sociologia urbana busca, compreender por que cidades se desenvolvem, né? E elas como também resultado dessas relações sociais, reconhecendo que existem conflitos específicos, né? Se nós formos olhar a cidade de Porto Velho, vamos olhar aqui a capital de Rondônia. Não sei se vocês aí conhecem, tem muita gente aqui que é de Porto Velho, né? Aqui da região ribeirinha, mas nós também temos pessoas lá do interior do estado. Então, a capital de Rondônia, Porto Velho, é uma cidade que agrega parte dela um pouco mais urbanizada, que tem um pouco, digamos assim, um pouco mais de organização, de saneamento básico, mínimo, né? Mas grande parte da cidade de Porto Velho é constituída por bairros oriundos de invasões. As famosas invasões e tal, e aí dessa invasão surge um bairro, né? Isso quer dizer o quê? Que a cidade de Porto Velho, ela, de certa forma, não foi planejada. É uma cidade que vem, grande parte dela, de ajuntamento de pessoas em lugares específicos, e daí vão surgindo os bairros, e aí perde um pouco essa capacidade de organização. São poucos os espaços em Porto Velho que são planejados. Geralmente são os lugares onde tem condomínio, que há toda uma construção, uma preparação para aquelas pessoas viverem naquele lugar. Mas não é a regra. A cidade de Porto Velho não é uma cidade planejada. Então, a gente vai ter aí várias questões para se analisar, vários problemas, né? Outra questão também é que todas essas ações e reações que acontecem na cidade, elas afetam diretamente a vida dos seus habitantes, né? Esses interesses que conflitam, né, acabam levando
a questões que vão afetar a nossa vida. Como eu acabei de dizer, uma cidade que não é planejada, que só surge as coisas através de invasões, mau planejamento, né? Falta de asfalto, de escola, de saneamento básico, vai gerar, sim, com certeza, problemas para a população, né? Que aí o poder público vai ter que correr depois atrás desse prejuízo. Asfaltar a rua, fazer lá drenagem, evitar alagações, construir escolas, né? Então, tudo isso faz parte também da análise deste tema. Então, gente, a ordem em conflitos, né, são perspectivas sobre a cidade. Nós, quando nos remetemos à cidade, as pessoas já ficam logo pensando num lugar assim, sabe? Tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Hong Kong, que são cidades enormes, né? Mas a gente também precisa pensar em cidades menores. Há necessidade da gente pensar, por exemplo, uma cidade, como que poderia ser um ideal de cidade aqui na Amazônia, né? É uma cidade que se desmata muito, é uma cidade que talvez tenha que ser mais arborizada. O que a gente pode pensar enquanto projeção, né? Enquanto utopia dessa cidade, o que eu gostaria que essa cidade fosse, né? Então, assim, a cidade, o objeto principal, quando ela começou a ser pensada, foi lá na Revolução Industrial, lá na Inglaterra. O início da cidade foi caótico, gente. Não vá pensando que essa ideia de cidade organizada, né, tudo limpinho, foi sempre assim, não, tá? Apesar de ter sido na Europa, que as pessoas se consideram muito evoluídas, a cidade começou num termo assim, num ambiente caótico, né? Nós tivemos ali muitos e muitos anos para começar a ter uma organização dessa cidade. Então, a cidade em si, no início, não tinha saneamento básico, as doenças relacionadas à água eram gritantes, né? Muita morte relacionada a essa falta de higiene, né? Muitos moradores de rua, porque as pessoas vinham para a cidade, nem todo mundo conseguia emprego, e aí essas pessoas não tinham onde ficar, onde morar, e ficavam na rua, né? Aí começa a questão da criminalidade urbana, começa a questão do roubo, enfim, a cidade em si, ela era caótica. Se você for assistir, por exemplo, o filme do Victor Hugo, né? Eu esqueci, Os Miseráveis. Se vocês tiverem oportunidade, busquem esse filme para assistir. Os Miseráveis relatam um pouco do contexto dali da França, né? E como é que era a cidade na França? Era uma pobreza terrível. A cidade era feia, né? A gente só foi começar a ver assim, a beleza muito depois. Então, assim, existia uma elite, claro que toda cidade existe uma elite, mas a grande maioria da população era pobre, né? Pobre não é pobreza de ter pouca, é pobre miserável. Então, até as coisas começarem a andar nessas cidades aí modernas, lá da Revolução Industrial, demorou muito tempo. Então, não era algo que você, né, rapidamente aí já estava tudo organizado. Não foi bem assim, tá? Aqui no nosso quadro, a gente vê aqui o estudo das cidades, ele surgiu juntamente com o desenvolvimento do capitalismo, né? O desenvolvimento do capitalismo trouxe o aparecimento e o crescimento das cidades, o êxodo rural, e aí tanto a Revolução Francesa como a Revolução Industrial serviram de base para esse estudo, serviram de base para pensar a cidade. E aí surgiram também escolas de estudo, escolas, quando a gente fala, são escolas de pensamento, são teóricos, são pensadores que vão tentar entender todo esse processo. Aí a gente tem a escola de Chicago e a nova escola, a nova sociologia urbana. A gente vai ver um pouquinho de cada uma delas agora, certo? Bom, gente, a escola de Chicago, ela buscou compreender o espaço urbano como ecossistema, tá? Não só com prédios, casas, carros, empresas, fábricas, mas todo um ecossistema que também leva em consideração, gente, o meio ambiente. Não só a questão, né, do que se produz, mas como que a gente, né, usa o espaço em nosso favor, né?
E também se transforma, essa escola de Chicago, né, usa todas essas ferramentas de pensamento das ciências humanas para tentar explicar a formação das cidades e o comportamento específico da população, sem recorrer à teologia e à moral religiosa. Então, assim, a sociologia vai buscar em compreender por que as pessoas na cidade se comportam de determinadas maneiras. Por que as pessoas talvez sejam mais individualistas? Por que as pessoas têm mais medo? Não confiam nas pessoas? E tudo isso relacionado a esse estudo das ciências humanas, né? Então, a inspiração dos estudiosos de Chicago foi o sociólogo alemão George Simmel, né? Que fez reflexões importantes sobre o comportamento do ser urbano, né? Do homem urbano, no século XIX para o século XX, na virada desse século, né? E aí ele vai tentar entender esse ser humano, como que é esse ser humano agora que é altamente urbano. É diferente do ser humano que vive na área rural? Sim, né? E ele consegue trazer aí algumas modificações. E assim, as relações metropolitanas seriam superficiais e extremamente racionais. Foi aí que o Simmel trouxe, né, um pouco desse pensamento de mostrar que essa pessoa que mora na cidade, que já é considerada urbana, ela vai mudando de comportamento. Então, ela vai ficando uma pessoa superficial nas suas relações e totalmente racional. Então, os indivíduos, na maior parte do tempo, são apenas um número, né, ou um traço da democracia, da burocracia moderna. Então, assim, um exemplo disso é quando a gente vai no banco ou no Correios, né, nos Correios. As pessoas tendem a nem olhar mais a nossa cara, né? A gente vai para um lugar, a gente vai ser atendido num estabelecimento, as pessoas nem olham para você, né? Você pega uma senha e você é um número, sei lá, um número que vão te chamar, vão te atender e tchau. Não existe mais essas relações de proximidade. As amizades geralmente estão relacionadas ao seu campo de trabalho. Você já não encontra mais amigos, os parentes já moram distante, as pessoas já não se encontram mais, não há mais tantas reuniões familiares, né? As pessoas preferem ficar nos seus celulares, videogames, tablets, não estão mais se relacionando. Essa crítica que traz a ideia da sociologia urbana, como ela muda o comportamento das pessoas, né? Já no ambiente mais o rural, as pessoas se encontram, tem mais essa proximidade familiar, né? As pessoas dão mais valor para aproximação, são mais confiantes, confiam mais nas outras. Já no ambiente urbano, as pessoas só olham desconfiado. Você vai passando, se você vê alguém na tua direção, você já acha que ela vai te assaltar, né? Por quê? Porque há essa sensação, né? A gente vai falar disso mais à frente na nossa aula de hoje. Que sensação é essa que a gente está no lugar e parece que está o tempo todo desconfiado, com medo, achando que alguma coisa vai acontecer? Essa sensação de estar no ambiente urbano. É como se a gente tivesse o tempo todo que está ligado em alerta, achando que algo pode te atingir ou acontecer com você, ok? Então, essa é uma das ideias aí colocadas dentro da sociologia da Escola de Chicago. Aqui a gente tem, ó, na tela, que essas relações metropolitanas que o George Simmel aponta são relações de impessoalidade, ou seja, sem aproximação nenhuma. As pessoas não são amigas, elas estão ali apenas por uma relação de interesse. Ela não vai ficar ali querendo te ajudar, não. Ela vai fazer o que ela tem que fazer e pronto, né? E assim surge esse sentimento aí, às vezes até de solidão, dependendo de qual cidade você vive, né? Já a nova sociologia urbana, ela traz também reflexões sobre a cidade, né? E nela, a cidade ela só poderia ser compreendida como espaço produzido por um conflito inerente às contradições básicas do capitalismo, ou seja, é uma crítica, tá? É uma crítica ao capitalismo. Não pelos processos ecológicos e analógicos aos processos de seleção, ocupação e substituição de populações e ecossistemas naturais. Então, assim,
à medida que a gente vai desmatando, tirando o verde, tirando o natural, a gente vai construindo as contradições do capitalismo, né? A gente vai construindo uma ocupação que, em certo modo, acaba levando a conflitos, né, de interesses, principalmente porque aí, né, o dinheiro fala mais alto, né? Não é mais os valores da amizade, né, da aproximação, da fraternidade, sim o dinheiro, né? Eu quero para mim, os outros que se virem, né? A ideia é basicamente assim, as pessoas querem enricar e crescer. Vocês já viram que esse discurso de enricar é um discurso que está em todo lugar, né? As pessoas querem ficar ricas, querem ter luxo, né? Não importa se o outro colega do lado, a pessoa que está ali do seu lado vai passar fome. O importante é que você tenha o dinheiro, né? Então, é um valor que se propagou durante muitos e muitos séculos, que o mais importante nessa vida é ter dinheiro. Então, assim, é complicado, né? Quando a gente fala isso dentro de uma perspectiva de sociedade. E a gente tem aqui o Manuel Castells, que ele fala também sobre a cidade, né? Ele fala que a ocupação do espaço e a expansão das cidades seriam determinadas somente pelas relações sociais. E essas relações econômicas, políticas e culturais da sociedade capitalista que se consolidou no final do século XIX. Então, esses valores que a gente está falando, né, de umas relações baseadas no dinheiro e no interesse, ela veio se consolidando desde o início da Revolução Industrial até os dias de hoje. E no século XXI, ela se consolidou, ela se colocou como a principal forma que as pessoas buscam, às vezes, estudar, ganhar dinheiro, ter, né, bens, como uma forma de superar sempre o outro, né? Então, é bem interessante também essa análise do Castells. E aí, com as suas condições de propriedade e de organização de produção, a gente engendra as sociedades a partir da sua lógica, portanto, as diferenciando de cidades feudais ou da antiguidade. Já existiam cidades na antiguidade, professora? Sim, já existiam, mas a configuração dessas cidades eram diferentes, né? Hoje a gente busca uma padronização. A ideia de padronização está muito forte, né? Com a ideia dos condomínios, os locais fechados, as pessoas basicamente sim, com os mesmos carros, as mesmas casas, as pessoas querem se padronizar, né? Os mesmos celulares, buscam sempre se parecer, pelo menos para atingir uma ideia de grupo, né? Pelo menos ter essa identidade de grupo. Então, essa organização da produção dessas cidades, elas têm uma diferenciação entre cidades feudais e da antiguidade, com certeza. Não tem como dizer que são as mesmas, porque não são, né? E aí a gente vê como que essa cidade ela acaba provocando sensações, né? A gente trabalha também aqui na nossa aula como a cidade ela pode trazer uma consequência social, que é o medo, né? A gente vai discutir isso agora aqui na nossa aula. Essa sensação, né, compartilhada pelas pessoas cada vez mais, né? As pessoas que vivem nas cidades, e quanto maior a cidade, mais violenta elas ficam, né? Eu tive algumas experiências de andar em cidades grandes, né? O que a gente percebe? Que as cidades grandes, elas têm uma fortaleza de segurança nos lugares mais elitizados, né? Eu acabei de voltar de uma viagem de férias numa cidade grande chamada Lima. Ela é comparada à cidade de São Paulo, né, a capital do Peru. E é uma cidade que é enorme, muito espalhada. E há uma segurança, sim, mas nos bairros nobres, assim como na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, você se sente seguro de andar com a sua carteira, sua bolsa, em determinados espaços. Em outros espaços é extremamente perigoso. Então, a cidade ela compartilha de um medo, só que é um medo seletivo, dependendo do lugar que você está, né? Então, você tem, sim, uma sensação de medo, ou às vezes até quando você já está acostumado a uma cidade perigosa, até mesmo quando você está num lugar seguro, você ainda está com medo, porque você acha que a qualquer momento alguém pode aparecer, tomar sua bolsa, ou você pode tomar um tiro de bala perdida, como acontece muito no Rio de Janeiro, né? Então, o que a gente pode entender? Que a cidade, ela
transparece essa sensação de segurança, mas alguns lugares mais e outros menos, tá? Então, aqui na tela a gente vê aqui, 76% das pessoas, dos cidadãos brasileiros, eles afirmam ter, sim, um medo de ser assassinado. Entendeu? Olha só que questão interessante. As pessoas, mais da metade das pessoas no Brasil diz ter medo de ser assassinado na cidade. Ou seja, há sim um medo constante. Há medo de aparecer alguém no meio de uma briga, de um tiroteio, no meio de um assalto, um sequestro, como já aconteceu em vários lugares do Brasil. Sequestro de ônibus, né? A pessoa do nada, ou então dentro de uma agência bancária. As pessoas então revelam-se ter muito medo, porque realmente é um espaço que pode acontecer, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então aqui eu vou trazer para vocês um anuário brasileiro de segurança pública. A gente atualizou, né? Eu atualizei esse anuário, que a última que a gente tinha colocado em nossa aula era de 2016, e hoje eu vou trazer os dados de 2022, para a gente ver aí como é que está toda essa questão da violência urbana e através dos dados. Então aqui na tela a gente tem, antes da gente entrar no anuário, né? A gente analisa ainda aqui que a expressão da violência urbana, ela ganhou destaque no final da década de 70, quando as cidades já estavam consolidadas, Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Hong Kong, as principais capitais do mundo, né? A gente já vê que há um medo, né, muito grande dentro desse espectro da cidade. E aí acompanha-se também alguns termos, né? O que aconteceu? Ficou popular os termos criminalidade, né? Segregação e exclusão. Ou seja, algumas cidades já começavam a segregar aqueles que eles viam como perigo para a sociedade, principalmente favelas, bairros pobres, né? De lugares mais elitizados. Então você vê em algumas cidades grandes que isso é muito claro, fica muito notório, né? Essa coisa de separar quem é pobre vive aqui na favela e quem é classe média num condomíniozinho mais ou menos, e quem é rico vive nas casas que praticamente é uma fortaleza, ou então em condomínios ricos, né? Bom, e a difusão do pensamento neoliberal e da globalização deve ser levada em consideração, né, para poder compreender o contexto social e histórico sobre a violência nas cidades. Porque aí, à medida que a sociedade foi ficando cada vez mais globalizada, a própria criminalidade também se globalizou, né? Tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, contrabando, tráfico de pessoas. Então, tudo isso ficou muito alto e começou a ter realmente crimes mais difíceis de solucionar, né? Como é a questão do tráfico de drogas. Então, agora sim, o medo nesse sentido, ele se tornou uma justificativa recorrente para as mudanças na administração dos espaços públicos e privados, tanto também como na forma de mobilidade urbana. Então, assim, em alguns bairros ricos, você não pode entrar nem que só se tu provar por A mais B que você pode entrar, né? Determinadas lojas, você vê que as lojas são tudo trancadas para você, aí a pessoa vê se você olha pela tua aparência, não é confiável, então tá bom, vou deixar entrar, senão nem passa da porta. Então, assim, a mobilidade das pessoas, nesse sentido, acaba sendo afetada, né? Nos espaços públicos, do mesmo jeito, é porta com detector de metal, nos bancos. Então, as pessoas que têm muito medo mesmo, até vergonha de entrar em determinados lugares, porque têm medo de ser barradas, né? Muito bem, agora sim, olha só esse dado interessante aqui, ó, na violência urbana na Amazônia. 1/3 das cidades mais violentas do Brasil estão na Amazônia. Olha só que coisa grave, né? Interessante e grave. Então, assim, várias cidades da Amazônia são consideradas perigosas, né? Por exemplo, o estado do Pará tem uma violência urbana muito alta, né? A cidade de Belém. Aqui também, Porto Velho é uma cidade muito violenta. Manaus é uma cidade grande, muito grande já, também é considerada uma cidade violenta, né? Então, assim, a taxa de violência letal
na Amazônia é 38% maior do que a média nacional. Olha só que interessante, porque aqui, quando você mapeia essas situações, vendo que as cidades aqui do norte são altamente violentas, isso é um dado para que os gestores públicos possam atuar com muito mais intensidade na segurança pública, já que está se colocando aí que a violência urbana é mais alta nessa região do país, o governo federal, o governo dos estados, deve prestar atenção nisso aqui e começar a produzir políticas públicas para diminuir esses índices, né? Então, a gente tem aqui, ó, a violência no Brasil e a violência na Amazônia Legal. No Brasil, 21,8%. Na Amazônia Legal, 25%, né? Então, já é uma violência ainda maior da média nacional. Aqui também, ó, urbano, 22%, e nas cidades da Amazônia, 32,6%, mais de 10% de diferença. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia de como os dados ajudam a gente a perceber a gravidade da situação, né? Que nós vivenciamos, e não é à toa que a população vive com medo, não. Já que está dizendo aqui que as cidades mais perigosas do país estão na Amazônia, né? Tá certo. A gente tem que tomar cuidado mesmo. Aqui, houve um crescimento também da violência letal na região norte. Ou seja, o que quer dizer isso? Que houve um aumento de assassinatos, né? Na região norte do Brasil, tá aqui, ó, 7,9%, né, a mais, dentro da média, né, de assassinatos. Então, a variação da taxa de mortes violentas intencionais por região entre 2020 e 2021. Foi analisado as regiões aí onde teve mais mortes. E olha aqui, ó, o norte aqui, ó, né? Realmente a gente está em crescimento. O que explica isso? Será que vocês já pararam para pensar por que aqui se mata mais pessoas? O que está acontecendo com a nossa região, né, gente? Então, é um dado que a gente precisa pensar, precisa entender e cobrar também ações, que a gente possa ter gestores públicos, o Estado tem que intervir para que a gente diminua esse número de mortes, né? E aqui, ó, apesar da melhora, ainda convivemos com uma violência extrema. Aí aqui se leva em consideração, né, idade, raça e gênero. Aí o que acontece aqui? Olha só, o Brasil tem 2% dos habitantes do planeta e 20,4% dos homicídios. Olha só. Então, mais de 20%, né, dos homicídios que há no mundo acontecem no Brasil. Olha só que coisa grave, né? Os assassinatos em 102 países somaram 232.676. Gente, nós estamos falando de assassinato, nós não estamos falando de acidente, de morte, né, de doença, não. É assassinato, é uma pessoa vai lá e mata outra, tá? E só no Brasil nós tivemos 47.503 assassinados. Desses 47,503, 77,9% foram pessoas negras. Mais da metade dessas pessoas que morreram assassinadas no Brasil são negras. Tá aí um outro dado que a gente precisa entender. O porquê são mais pessoas negras que são assassinadas, tá? 50% dessas pessoas que morreram estão entre 12 e 29 anos. Olha só. Então, são jovens negros que estão morrendo, tá? E outro dado também, 91% dessas pessoas são do sexo masculino, tá? E outra questão, então vamos ver aqui, são meninos, jovens e negros, tá? Tá aqui, ó, os dados estão mostrando aqui. Isso quer dizer que há necessidade de fazer políticas públicas para entender o porquê que meninos, homens, entre 12 e 29 anos e negros estão morrendo mais no Brasil. Tá aí, o dado tá aí. Agora a gente precisa saber as
as ações que são feitas a partir disso. Será que são jovens que estão indo para o mundo das drogas? Será que são jovens que estão fora da escola? Será que são jovens que sofrem preconceito por serem negros? Tudo isso são perguntas que a gente precisa de resposta, né, gente? Então, vamos pensar aí e espero que vocês estejam prestando atenção nesses dados, tá? Muito bem, cultura do medo, né? Os shopping centers acabaram tomando o espaço dos comércios de rua. Por quê? Porque as pessoas vão entrando e tem uma certa segurança buscando, né? Parece que a gente está ali numa bolha, né? Parece que tudo está maravilhoso dentro do shopping, as pessoas não são assaltadas, nada acontece, né? Outra questão também é a construção dos condomínios fechados, como uma busca de ter mais segurança também, né? A diminuição da oferta de serviços públicos à noite. As pessoas têm muito mais medo, ainda tem essa questão do horário, né? De noite, de dia, quais horários que tem mais proveniência de ser assaltado, né? Geralmente à noite acaba sendo um pouco mais perigosa. Vida privada sempre mais monitorada. Quanto mais a cidade cresce, mais as pessoas estão sendo monitoradas por, enfim, câmera de segurança, sistema de segurança, cerca elétrica, né? Você vê que as casas hoje todas têm tudo isso, alarme, enfim. Ou seja, a gente construiu para a nossa sociedade urbana uma cultura do medo, né? Essa cultura do medo gera uma cultura desagregadora, né? E aí a gente já começa a ter medo de determinadas pessoas, sempre achando que estamos em perigo, né? E esse perigo se reproduz na sociedade. Na atualidade, a cultura do medo está fortemente associada ao quê? À criminalidade urbana e aos valores do senso comum associado a todo esse fenômeno. A gente sempre tem construído essa ideia de segregar, de grupinhos, de medo das outras pessoas, achando que elas apresentam perigo, né? Bom, esse termo de desagregar, né, a segregação social, significa, então, eu marginalizar, separar, isolar o contato, buscar um distanciamento, né, de determinados grupos e de determinadas pessoas. No estudo da sociologia, a segregação social é definida como uma separação espacial geográfica de um grupo de pessoas em virtude de certos fatores, como a raça, o poder aquisitivo, a religião, a nacionalidade ou qualquer outro fator que possa servir como meio de discriminação. Então, eu pego esse grupo aqui, que eu acho que é gente criminosa, e vou deixando ele distante de mim, segregado aqui, para poder viver aqui no meu mundinho. Então, eu não quero ficar perto dessas pessoas, porque eu acho que elas são perigosas. Há verdadeiros muros de segregação aqui, ó. Esse aqui é o muro que tem lá no Peru, acho que na cidade de Lima. Acho que está sendo até derrubado agora esse muro aqui. Um muro que separava o bairro pobre aqui dos condomínios de rico desse outro lado que vocês não estão vendo. Para quê? Para que as pessoas ricas não pudessem ter contato com as pessoas pobres e se sentirem inseguras, né? Aqui também tem mais uma, aqui, ó, é o mesmo muro, tá? Aqui, ó, mi país es tuyo, mi país es de todos. Quer dizer o quê? Que o país é de todo mundo e por que a gente constrói um muro para poder separar as pessoas, né? Então, a segregação social, ela traz consequências graves, como a reprodução das desigualdades, estimula a propagação das injustiças sociais, enfraquece as redes sociais, privando os grupos de terem contato com as diferenças. Um exemplo disso foi a Lei de Terras de 1850 no Brasil, que segregou, né, os grandes donos de terra daqueles que não tinham acesso a praticamente nada, né? E aí, para isso, a gente precisa de quê? Uma necessidade urgente de uma reforma urbana. A reforma urbana, gente, é urgente, não só no Brasil, como no mundo, né? O que seria a reforma urbana? É reestruturar a cidade. Reestruturar a cidade para quê? Para promover justiça social perante a melhoria da qualidade de vida da população, né? Com esse objetivo, pode-se e deve ser alcançado
com medidas de intervenção do Estado no espaço, na economia e nos meios de decisão política. Então, assim, essa reforma urbana seria para melhorar a vida das pessoas e, né, trazer mais agregação entre os grupos sociais, ok? Muito bem, essa então é a nossa referência da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a revisão de conteúdo e a nossa atividade do dia, tá bom? Espero vocês!